Olá pessoal, voltamos com o Direito Previdenciário. Hoje vamos falar do auxílio doença. Então venham comigo. O auxílio doença está previsto no artigo 59 e seguintes da Lei 8.213 de 91 e tem por foco proteger o segurado quando acometido de uma invalidez temporária. Então coloquem, grifem para mim que essa invalidez temporária ela tem que ser superior a 15 dias, estabelecido aqui também pela Lei 13.135 de 2015, que modificou a redação da medida provisória 664 de 2014. A incapacidade deve ser avaliada de acordo com a atividade desempenhada por exame a cargo do INSS. Então é um benefício temporário que perdura enquanto houver a possibilidade de retorno do segurado à atividade. É o que diferencia, por exemplo, da aposentadoria por invalidez. Na aposentadoria por invalidez, a invalidez ela é permanente. Não há esperança que o segurado ele retorne à atividade. Aqui há. E ela perdura enquanto houver convicção da possibilidade de retorno ao trabalho. É o que diferencia da aposentadoria por invalidez. Então, o segurado em gozo de auxílio-doença, ele está obrigado a qualquer tempo a ir ao INSS fazer o exame de saúde sob pena de suspensão do benefício. Então, ele deve submeter ao exame médico pericial a cargo da Previdência, processo de reabilitação profissional ou treinamento dispensado gratuitamente. O que não pode forçar o empregado é a qualquer exame cirúrgico ou transfusão de sangue, ok? Mas se o INSS ele não tiver condições de realizar os exames, o INSS, caso impossibilidade de realizar a perícia médica, poderá realizar sob sua coordenação e supervisão, por meio de convênios, termos de adesão, etc., ele poderá utilizar órgãos e entidades públicos ou aqueles que integrem o Sistema Único de Saúde. Então, nova redação também da Lei 13.135 de 2015. Então, pessoal, durante os primeiros 15 dias consecutivos de afastamento por motivo de doença, quem tem que pagar o salário do empregado? Será a própria empresa. Então, durante os primeiros 15 dias, se a empresa tiver um sistema médico, ela pode utilizar o sistema médico da própria empresa, porque é a empresa que está responsável pelo pagamento dos salários durante os primeiros 15 dias. A partir do 16º dia, aí sim tem que submeter o empregado, o segurado empregado, para o exame médico do INSS, porque ele só começará a arcar com o pagamento do auxílio-doença a partir do 16º dia. Perfeito? Então, os primeiros 15 dias, grifem, incumbe a empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral. E aí é bem interessante o decreto 3048, que ela traz uma regra em benefício do próprio empregador. Por quê? Porque o empregado ele pode ficar acometido de determinada doença ou acidente, se recuperar e voltar à atividade, e depois ele fica também incapaz de exercer a atividade pela mesma doença ou pela sequela do mesmo acidente. Aí o decreto ele estabelece um prazo protegendo a empresa, falando que se o novo benefício de auxílio-doença for concedido dentro de 60 dias, então tem esse marco de 60 dias e sendo da mesma doença ou do mesmo acidente, o empregador, a empresa, ela fica desonerada de pagar os primeiros 15 dias. Então imagine que aquele segurado já receba o benefício, o INSS fale, você está apto para exercer sua atividade. Ele volta, em 15 dias, menos de 60 dias, ele fica doente de novo e não consegue exercer a atividade pelo mesmo fato gerador da primeira. Aí a empresa não tem que pagar.
Se ele volta no 16º dia para trabalhar e a mesma coisa, fica acometido da mesma doença ou do mesmo acidente, ele não pode trabalhar, aí a empresa também não tem que pagar, porque apesar dele não ter ido ao INSS, ele ficou inválido temporariamente depois de 15 dias pela mesma doença. E na hipótese do parágrafo 4º, por exemplo, se o segurado, ele, pela doença e pelo acidente, fica incapaz durante 10 dias, volta a trabalhar, passa 5 dias trabalhando, menos de 60 também, e volta a ficar doente pelo mesmo fato do primeiro afastamento. Aí o empregador ele tem que pagar somente o restante, somente os outros 5 dias. Então ele já pagou 10, pague os outros 5 e depois fica a cargo da Previdência Social. Se o retorno à atividade tiver ocorrido antes de 15 dias do afastamento, o segurado fará jus ao auxílio-doença a partir do dia seguinte ao que completar aquele período. Ou seja, ficou afastado 10, mais 5 dias, a partir do 16º dia, ele tem direito ao benefício do auxílio-doença. Artigo 78 do Decreto 3048 de 99, é a chamada de alta programada, que muitos doutrinadores criticam a alta programada, que tem a ver com a expertise do profissional e diminuir o gasto público e também com a diminuição do gasto público, a redução. Por quê? Determinadas doenças ou determinadas sequelas de acidentes, o médico do INSS ele já sabe quanto tempo que aquele segurado ele vai se recuperar. Então, ao invés de fazer uma perícia para o afastamento, auxílio-doença, e no momento que ele retorna, realizar uma nova perícia, gastar uma segunda vez para que aquele empregado possa retornar ao trabalho, faz isso só uma. Então, o empregado vem ao INSS solicitando o auxílio-doença, ocorre a perícia com afastamento e já com um prazo para ele retornar. Por exemplo, você retornará dentro de um mês, se um mês você ficará bom, você já pode retornar para a sua atividade. Então tem uma redução enorme de gasto público e também uma rotatividade melhor do INSS, um trabalho mais bacana. Então, o auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, pela transformação em aposentadoria para invalidez ou auxílio-acidente de qualquer natureza. Neste caso, resultar sequela que implique redução da capacidade. O INSS poderá estabelecer, mediante avaliação médico-pericial, o prazo que entender suficiente para a recuperação da capacidade para o trabalho do segurado, dispensada nessa hipótese a realização de nova perícia. Então o INSS não precisa pagar tudo de novo e deixar aquela fila imensa. Ele já sabe, a expertise do profissional. Ah, mas se depois o segurado ele viu que aquele tempo não foi suficiente para ele para se recuperar. Neste caso, o próprio segurado ele requisitará ao INSS uma nova perícia. Ele falará: INSS, um mês que você me deu não foi suficiente, eu preciso de uma nova perícia para você me analisar se eu posso ficar afastado ou se eu já estou apto para retornar à atividade laboral, que é o parágrafo 2º. Caso o prazo concedido para a recuperação se revele insuficiente, o segurado poderá solicitar a realização de nova perícia médica na forma estabelecida pelo Ministério da Previdência Social. Então você inverte, né? Se o segurado está bem, ele volta a trabalhar. Se ele não está, ele que solicite. O documento de concessão do auxílio-doença conterá as informações necessárias para o requerimento da nova avaliação médico-pericial. Então vamos para a nossa questãozinha de concurso. FCC 2012, técnico de seguro social do INSS. Silvia trabalhou na empresa X de janeiro de 2009 a janeiro de 2010 como digitadora, quando foi acometida de tendinite por 30 dias. Então, nesse caso, é uma doença do trabalho que impedia de exercer suas atividades habituais.
Submetida a tratamento médico, recuperou-se de suas atividades. Nessa situação, Silvia teve direito de receber o quê? Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar, ela não pôde exercer atividades habituais. Então, ela foi afastada. Por quanto tempo? Ela ficou afastada por 30 dias, mais de 15 dias. Então, ótimo. Então, estou chegando no auxílio doença. E essa doença tem possibilidade de retorno, expectativa de retorno? Sim. Tanto é que no tratamento médico ela recuperou-se para suas atividades habituais. Então, a partir do 16º dia, Silvia teve direito ao auxílio doença da Previdência. E os primeiros 15 dias, quem pagou o salário? A empresa X. Então, vamos ver. Reabilitação profissional, que é serviço, tratamento médico fornecido pelo INSS, serviço, auxílio acidente, não, aposentadoria por invalidez, não, é auxílio doença. Resposta letra E. Pessoal, agradeço a participação de todos, até o nosso próximo encontro.